Chegamos em um ponto onde os mortos voltam a fazer contato novamente. Sônia Rinaldi desenvolve há 50 anos aparelhos para se comunicar com aqueles que chamamos de mortos, quando na verdade mostram em seus experimentos estarem muito vivos no chamado plano extrafísico, conhecido por nós como plano espiritual. E há poucos dias ela participou do evento internacional Science and Spirituality Connection, que este ano foi no Brasil. Ela apresentou o seu trabalho e nos mostra hoje, aqui, os resultados que vão te impressionar. Sônia nos apresenta agora os resultados das pesquisas de sua equipe e fala sobre o revolucionário biocomputador, que é capaz de provar para a humanidade a inexistência da morte, logo, a continuidade da vida. Essa entrevista com ela foi gravada por nosso querido Chris Kitts, diretamente do evento em Minas Gerais. Veja agora a entrevista com a Sônia Rinaldi. Oi, Sônia, bom dia. Bom dia, aliás, lindo dia, né? Maravilhoso. Fala um pouco sobre o evento que a gente está aqui em Lagoa Santa, por favor. Então, a Ana, que é organizadora, né, que mora nos Estados Unidos, mas é brasileira, parece que resolveu fazer um evento aqui no Brasil, até todo em inglês, justamente para atrair e passar informação para o pessoal de fora, que ela tem esse cuidado, né, de divulgar o espiritismo para fora. E então foi uma oportunidade para o pessoal vir aqui para Minas e se encontrar, um pessoal que já faz parte do grupo dela, que estuda principalmente Allan Kardec, Chico Xavier e tal. E hoje, inclusive, nós vamos ter um passeio até a casa do Chico Xavier. Eu acho que vai ser um passeio muito agradável. E é uma das coisas que o pessoal queria, né, conhecer, porque o Chico Xavier, para nós, é um ícone, né? Então, estaremos lá na casa dele daqui a pouco. E sobre as novas descobertas sobre a transcomunicação que você obteve por esses então, meses? Olha, pois é, digamos que a gente vem registrando os fatos ano após ano, e às vezes demora, né, para o nosso cérebro perceber, para fazer um alinhavado na coisa, para você perceber onde é que eles estão, em que ponto que eles estão, o que eles estão querendo trazer, o que eles querem mostrar. E isso é curioso porque, embora eu já venha recebendo transimagens com o passado dos falecidos há mais de 10 anos, até então não tinha percebido, na verdade, a importância disso. Sempre me soou que eles mandavam imagens do passado do falecido, quer dizer, vamos supor, se o rapaz faleceu com 20 anos, ele aparece nas minhas imagens como se ele tivesse 8 ou 10 anos de idade, às vezes 5, enfim. E isso sempre me pareceu que o motivo era que isso serviria de uma comprovação para a família, uma vez que ninguém tem essas fotos do passado e tal. E também, claro, uma surpresa, né? Que ninguém espera ver o filho que faleceu com 20 anos aparecer com uma criança de 8. Então, isso foi ocorrendo, mas eu não chegava a notar, dar um fechamento nessa ideia. E isso aconteceu recentemente. Então, para mim, pareceu como se fosse uma descoberta. Mas não é uma descoberta agora, é uma descoberta que já veio há mais de 10 anos, né? Mas o que eu percebi, e que aí achei importante, é que não é só essa questão da comprovação para a família, mas ao contrário, na verdade, é um registro para o ser humano saber que a sua consciência, ela está todinha registrada todas as cenas de cada dia, de cada minuto, de tudo que você falou, de tudo que você fez, ela continua na sua consciência. E se houver uma aparelhagem para extrair, para captar essas lembranças, que é justamente o que os nossos amigos espirituais estão fazendo, então vai se poder ver o passado que está dentro da consciência do próprio falecido, né? Então isso é mais do que uma prova, na verdade é uma informação de que o nosso passado não se esvanece, como normalmente nós aqui humanos pensamos, né? A gente pensa que amanhã estou em outro lugar e isso aqui acabou. Não,
tudo isso aqui está exatamente gravado. A nossa consciência passa a ser vista agora como se fosse uma super mega HD, que contém todas as informações não só da vida presente, mas você já traz as vidas anteriores nessa mesma consciência. Então, quando a gente reencarna, a gente já traz a bagagem e já traz e começa a fazer as gravações novas, né? Como se estivesse somando arquivos. O que nos leva a concluir que provavelmente o universo seja uma coletânea de consciências de que, na verdade, são informações. Ou seja, nós deixamos um rastro de informações das nossas vidas, e isso, na verdade, é o universo. Isso aqui não vai se diluir. Sempre isso aqui vai estar registrado e poderá ser acessado no futuro. Vamos supor, daqui a 500 anos, claro que já deve ter aparelhagem para isso, eu vou poder ver a Sônia no dia que ela esteve conversando com o Cris em Lagoa Santa. Está lá, registradinho, como se fosse uma HD eterna. Então, isso, digamos, foi uma descoberta para mim. Como eu disse, não foi uma descoberta que surgiu assim agora, mas foi, digamos, uma conclusão de observações que já vem há mais de 10 anos. Legal. E uma novidade na sua palestra que foi os PETs. Você pode falar alguma coisa sobre? A comunicação de PETs era já uma coisa conhecida. Eu já tinha feito testes há vários anos atrás. Fiz inclusive com a minha cachorrinha, que tinha morrido. E surpreendentemente, houve a comunicação. Ela é sempre uma comunicação um pouco diferente, porque ela vai externar. Primeiro, há uma diferença bastante interessante entre a comunicação de um PET e de um ser humano, de um falecido. O PET, ele é muito conciso, é muito infantil, vamos dizer assim, né? Ele se expressa de forma muito simplória. Já o humano tem o raciocínio e fala mais claramente, né? Então, uma vez eu perguntei para minha cachorrinha se ela estava vendo um outro cachorrinho nosso, e ela disse, menino bobo. Quer dizer, é uma coisa bem infantil, mas bem típico, né? Quer dizer, é bem como se fosse uma criança falando. Quer dizer, eles não têm uma aparelhagem mental muito complexa, mas podem se comunicar. Por quê? Porque essa foi a outra descoberta, né? Que, na verdade, hoje já estão em teste. Quando a gente fala agora, quer dizer que já há vários anos, né? Eles já está em teste a comunicação máquina para máquina, ou seja, eles podem se comunicar conosco. Usando aparelhagem direto para a nossa aparelhagem, sem passar por nós e sem passar por mentes ou também do lado deles. E essa aparelhagem faz uma leitura dos sentimentos, que daí pode ser um sentimento de um pet, pode ser o sentimento de um alien, pode ser de um ser elevadíssimo ou pode ser simplesmente nós. Quer dizer, esse equipamento, que deve se parecer um pouco assim como um super Google universico, que se fala várias línguas, ele interpreta, ele faz uma leitura no falecido, ou no cachorrinho, ou no gatinho, e transmite para nós aquilo que ele está sentindo, né? Ele traduz. E por que, digamos, é certeza de que isso acontece? Que não a comunicação não ocorre de pessoa para pessoa, de espírito para nós encarnados. Por muitos motivos. Um deles é que a transcomunicação, ela tem características específicas. Uma delas é a comunicação através de sentenças bem curtas, normalmente prevalecendo frases de 3 a 4 palavras. Isso é típico. Ainda não se pode esperar, pode ser que um dia chegue lá, vai chegar se Deus quiser, uma comunicação de uma página, mas hoje necessariamente é muito concisa, é tipo uma palavra, às vezes 2, porém muito rica, ou seja, que esse intérprete, ele sabe, além de tudo, condensar os sentimentos e transmitir
alguma coisa a mais do falecido, como uma evidência e tal, mas de uma forma extremamente sintética. Isso jamais poderia ser feito por uma cabeça humana, né? Porque quando a gente coloca uma pergunta porque nem o Cris colocou uma pergunta, eu estou falando aqui fazem 5 minutos. Quer dizer, é impossível fazer um condensamento inteligente para responder tudo o que eu queria em 3 palavras. E eles fazem isso, né? Então isso é uma coisa muito típica, que mostra que aquilo não é um cérebro humano, né? Então, uma vez que existe uma máquina, que na verdade eu chamaria de um biocomputer, um biocomputador, por quê? Porque ele deve ter acessórios e coisas que a gente nem imagina, deve ser super quântico, não sei, para ter toda essa capacidade. Claro que isso não vem de humanos, lógico que vem de pessoal que já tem alguns milênios a mais que nós. E então esse tradutor, com toda certeza, pode representar qualquer tipo de consciência. Ele é um leitor de consciência. Ele vai poder ler uma conscienciazinha simples de um cachorrinho, externar o que o cachorrinho sentiu quando alguém falou com ele, ou ele vai poder externar o que um humano está sentindo e pega ao mesmo tempo algumas coisas do passado para reforçar a identificação. Então, esse é o ponto onde nós estamos, que com certeza ainda tem muito pela frente, mas digamos é onde nós chegamos agora. Como os testes que a gente fez ontem, percebo que os áudios ficam mais audíveis, e aí queria que você falasse sobre um pouco dos áudios mais audíveis e das imagens mais visíveis. Na realidade, claramente o equipamento deles é que está mudando, né? Nós aqui continuamos na nossa humilde função de ligar botão, né? A gente aperta o botão, é praticamente o que a gente faz, né? Tanto que eles não fazem nem questão de usar qualquer tipo de aparelho especial aqui do nosso lado, porque na verdade o que funciona é o equipamento deles. Então a gente pode usar desde um celular até alguma coisa mais sofisticada, mas é desnecessária, porque a tecnologia é toda deles, né? Então a gente nota que pelo nível dos inventores, dos gênios que estão nesse laboratório fazendo testes aqui com a Terra, e que tem o objetivo de implementar essa comunicação, eles cuidadosamente vão incrementando e vão melhorando a comunicação justamente através dos testes. Então, digamos que a nossa grande importância é servir de teste para que eles melhorem a qualidade deles, para que isso um dia seja uma coisa mais geral. Isso no dia que o ser humano estiver habilitado e capacitado para saber que a morte não existe, que a reencarnação é uma realidade. Mas isso ainda é um processo. Então, nesse meio tempo, eles vão avançando em termos de conhecimento deles. Quer dizer, na verdade, há todo um esforço. Ninguém nasceu sabendo em nenhuma esfera, né? Eles também estão fazendo um esforço, né? Mudaram a tecnologia. A gente sabe que o Nikola Tesla é o grande coordenador das estações para a Terra, porque, na verdade, é um objetivo comum de várias cidades astrais, e vão trocando tecnologia e tudo, e preparando para algum momento especial que eles vão trazer aqui para a Terra, quando o ser humano estiver no momento certo, né? Eles vão trazer. Agora o Cris é novo, né? Oi, senhor Alemão, como vai? Prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Saúde. Oi, senhor Alemão, queria saber se esse campo gravitacional da microfonia pode nos ajudar na transcomunicação. Oi, señor Alemão, Guillermo Edgardo Ancelani está aí. Senhor Alemão, muito obrigada por hora. A gente vai ouvir e espero que você tenha achado aqui no mapa, né, a Lagoa Santa.
Estava certo. Estava certo. Estava certo. Boa noite, obrigada. Agradeço. 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 Agora pode mandar uma mensagem pro Pava, falar que ele perdeu esse lugar maravilhoso onde ele tá. Então, Pedro, foi uma pena não ter você aqui. O lugar é muito bonito, as pessoas são maravilhosas, um pessoal bem espiritualista, muito espiritualizado, e tive a oportunidade de mostrar um update aqui no meu trabalho, e tive a oportunidade de conversar com o Cris também, foi ótimo, sendo muito bom o evento. Hoje a gente vai visitar a casa do Chico Xavier e vamos fazer um crime, nós vamos passar na Rota das Doceiras e comprar um monte de doce, e você vai perder isso. Mas eu deixo um beijo para você, Pedro. Acho que a gente esqueceu de falar o nome do evento, Science and Spiritual Connection. Obrigada, porque... É bom a gente falar só pra gente constar lá. Trabalho da Ana Castro, que vive em Houston, e ela é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dela. Aliás, é em função dela que eu tô aqui, porque eu apoio muito os trabalhos. Ela é uma pessoa boníssima, muito generosa. Até, vou fazer um parênteses aqui, falar sobre a Ana. Ontem eu estava conversando com ela e eu contei para ela uma coisa que eu não sabia, que eu achei que ela não sabia. Então eu falei, sabe que às vezes eu vejo você como uma freira, vestida de freira, assim, muito recatada, com os bracinhos assim cruzados, falando muito assim, delicada e sorridente, sabe, aquele sorriso que não acaba, esse sorriso eterno. Eu contei isso para ela e ela falou, então você acertou, porque eu já sei que eu passei por 3 encarnações como freira. Oh, meu Deus do céu! Mas então é o jeitinho dela, assim, esse jeito, sabe, de ajuda, muito prestativa. Então, em função disso, eu tô aqui hoje. Obrigado, Sônia. Prazer. Muito interessante, pessoal. Eu vou mostrar mais para vocês ao longo dos dias aqui no canal. Eu quero falar com vocês agora sobre por que será, né, que do lado de lá eles avançam devagar nesse sentido, bem como a gente aqui. Aqui nesse canal que a gente fala sobre espiritualidade, autoconhecimento, a gente sabe que o plano extrafísico é muito mais avançado que aqui, né? A gente sabe, inclusive, que todas as tecnologias que existem aqui neste plano vieram de lá, inspiradas por quem aqui tem, está na área, tem esse conhecimento, estuda. Ela muitas vezes é inspirada e cria aqui no mundo físico tudo aquilo que no extrafísico já tem, né? Há milhares de anos. Então, como que eles estariam desenvolvendo essa comunicação para se comunicar aqui conosco? Muitos de vocês vão se perguntar, né? Eles já não teriam condições de se comunicar instantaneamente conosco a hora que quisessem? Até porque a gente vê tantos fenômenos aí, né? Como pessoas sendo desviadas de carro. A gente vê fenômenos de pessoas sendo salvas quando caíram. Tantas coisas que, quando são por justiça, acontecem no mundo físico. Então, eles já têm uma tecnologia para aparecer aqui. A gente vê naves, a gente vê veículos. Como que essa tecnologia deles ainda estaria rastejante? E as informações que posso passar nesse sentido para vocês, é claro que, da mesma forma como nós estamos desenvolvendo aqui, as equipes que desenvolvem do lado de lá são orientadas para que também elas vão desenvolvendo a tecnologia, porque tudo depende do mérito da humanidade. E é um mérito integral. A humanidade, a gente se refere da humanidade que está do lado de cá, da matéria, e a humanidade que está do lado de lá, da matéria. Nós, como humanidade, vamos desenvolvendo os conhecimentos em paralelo. Os grandes mestres, os grandes seres do universo que têm tecnologias de ponta e já eles desenvolveram há milhares de anos, querem que nós construamos o conhecimento passo a passo e vamos desenvolvendo ele. É claro que eles poderiam, estes seres de muito avanço, fazer tudo isso de forma fácil e rápida como fazem, de forma muito eficiente. Mas nós, da mesma forma como não temos condições morais ainda de compreender a vida após a morte, essas duas equipes se desenvolvem esse projeto do lado de lá. Nós que desencarnamos daqui, desenvolvemos do lado de lá. A gente não pega tudo pronto, não nos é dado tudo de mão beijada o conhecimento. A gente, para ter o mérito de utilizá-lo, precisamos nós desenvolver. Então, as equipes que estão do lado de lá são equipes que aqui já desenvolveram esse projeto, que continuam desenvolvendo. A Sônia, quando desencarnar, vai ajudar a desenvolver esses equipamentos do lado de lá para os próximos que aqui estiverem
e cada vez facilitando o processo. Isso vai conjuminar perfeitamente quando a humanidade tiver mérito de ter a descoberta destes conhecimentos, que sem dúvida vai revolucionar absolutamente toda a nossa sociedade, que ela é plenamente baseada hoje na não existência da vida após a morte. E assim nos torna seres totalmente materiais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like e compartilhem esses conhecimentos importantíssimos para que este campo mude, para que as coisas vão se transformando aqui na Terra e os processos possam se acelerar. Agradeço muito, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!